Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi brincar. Eu gravei há alguns dias atrás o meu vídeo sobre 20 semanas de gestação, dessa gestação atual. Esses dias eu lembrei que quando eu estava grávida do Gabriel, gravei alguns diários de gravidez. Um dos temas que foi gravado foi das minhas 20 semanas de gestação. E eu decidi fazer o quê? Um reagindo às minhas 20 semanas de gestação do Gabriel. Eu quero comparar o que eu estava vivendo há 5 anos atrás e o que eu estou vivendo agora. O restante vai variar. Tem mulheres que vão se sentir de um jeito, tem mulheres que vão se sentir de outro e tá tudo certo. Eu achei um ótimo exemplo, a gente mesma, numa gestação, comparado a outra gestação, o quanto a gente muda ou não muda. Chegando na metade de um período delicioso e maravilhoso que eu tô vivendo e que, por enquanto, eu queria que fosse mais longo, eu queria que demorasse mais que 9 meses. Eu sei, no último mês eu vou ficar super ansiosa. É tão gostoso ser grávida, pelo menos pra mim, eu amo tanto ser grávida, que tá passando muito rápido. Pro tempo, calma, por favor, eu quero ser grávida, eu viver isso muito detalhadamente, muito lentamente. A primeira observação, há 5 anos atrás eu digo que tá passando rápido demais. Dessa vez, eu não acho que está passando rápido demais, apesar de ter certeza que lá na frente eu vou falar, poxa vida, voou, eu queria ter vivido mais tempo a gestação. Se você que me assiste, acompanha o canal, sabe de todo o meu histórico, sabe sobre todos os problemas que eu tive com as minhas gestações antes dessa última, eu tive as 2 gestações do Felipe e do Gabriel super tranquilas, porém, tudo que eu passei entre a gestação do Gabriel e essa gestação, eu já contei aqui pra vocês. Se você não conhece, tem vários links aqui na descrição pra você. Mas por conta de tudo isso, eu não achei que passou rápido, principalmente as primeiras semanas. Desde que eu tô sentindo o bebê mexendo, tá mais sossegado, porém, eu demorei pra me entregar a essa gestação. Então, por isso, os 3 primeiros meses, principalmente, diferente dessa daqui que eu achava que estava voando e que eu já estava na metade da gravidez, dessa vez teve um peso diferente. Eu pensei, ufa, enfim, estou na metade da gravidez, sabe? É bem louco isso. Que eu tinha certeza absoluta que eu não queria que o tempo passasse rápido. E dessa vez eu tô dividida. Tem momentos que eu falo, calma, Milena. Mas tem hora que eu falo, ai, por favor, corre com isso. E tudo tem a ver com a minha paz de espírito, que foi completamente retirada desde tudo que eu vivi depois disso daqui. Rápido demais. E esse eu amo tanto ser grávida é muito verdadeiro. E tá delicioso. Tá delicioso porque no segundo trimestre as coisas mudam bastante na nossa vida. Eu tô sentindo essas melhoras e tá bem gostosa essa nova fase da gravidez, que é exatamente o período do meio. Nem o comecinho, nem o final, que a gente já tá, né, explodindo, pesada. Meio tempo é muito tranquilo, normalmente para todas as grávidas. Os enjoos estão zerados. Não sinto mais nem os matinais, que me incomodavam bastante. Sobre os enjoos, dessa vez eu não senti nem os matinais. Pra não dizer não senti, de 3 meses, de praticamente 90 dias, devo ter tido umas 2 vezes isso. Nessa gestação, os enjoos não foram minha companhia, graças a Deus. A disposição pra namorar aumentou bastante. Aliás, assim, eu até brinco com as minhas amigas que eu tô me sentindo diferente, eu tô me sentindo mais disposta pra namorar do que eu sou sem estar grávida. Eu até falo pra elas assim, ai, não dá pra engarrafar essa sensação que eu tô sentindo e eu ir tomando um comprimido por dia pra depois que o bebê nascer, que passar a quarentena, que passar todo aquele período da maior dificuldade, assim, eu ir tomando pra voltar tudo, sabe? Porque tá além.
E eu confesso que é divertido. Isso. Nos 3 primeiros meses era 0, acho que até negativa a numeração. Mas tudo, eu acredito que foi muito por medo. Não encosta, deixa aqui tudo quietinho. Porque como eu brincava com a minha médica muitas vezes que se precisasse me pendurar de ponta cabeça os 9 meses eu ficava, eu acredito que eu estava muito nessa vibe e aí eu não queria saber de nada mesmo. Realmente, quando eu entrei no 2º trimestre, a coisa começou a melhorar um pouco, a minha disposição e a minha vontade até cresceram de fato. Leio muita coisa e vejo que faz bem pra gestação, faz bem a gente se sentir assim, só que a minha cabeça tá sendo um problema em alguns momentos, apesar da minha disposição ter aumentado bastante nesse 2º semestre. O bom da segunda gravidez é que as coisas não são muito surpresas pra gente, como no caso da primeira gravidez. Na primeira gravidez foi muito delicioso, eu amei ser grávida na primeira vez. Só que as coisas eram mais surpresas, elas iam acontecendo e eu ia me adaptando. Dessa vez é meio que esperado as coisas, então eu já sei também que no 3º trimestre as coisas dão uma desacelerada de novo. A gente vai ficando cansada, o bebê vai pesando, não é a mesma disposição. Que pessoa sábia! Realmente tudo isso é muito verdadeiro. Traumas à parte, meu problema pessoal, psicológico à parte, tudo isso é muito real. A gente fica muito mais disposta no 2º trimestre e é o trimestre que é excelente para a gente aproveitar tudo que a gente tem que resolver de aceleração, porque no 3º a gente tende a de novo, sabe assim? Vivenciando o final de gestação no verão. Ou seja, isso tudo, tem mulheres também que tem um pouco de trauma, porque a gente incha mais do que o usual. É difícil pra tudo, pra dormir, pra comer, pra namorar, pra tudo. Isso é muito real também. Época também é a mesma, porque eu engravidei no mesmo mês que eu engravidei dos meninos. Então eu tô vivendo tudo durante a mesma época. Isso tudo que eu falei se mantém ainda muito atual. O meu sono não diminuiu. O sono continua bastante excessivo. Ontem mesmo, meu marido me pegou cochilando no sofá. A hora que ele foi falar comigo, ele... Opa, tem alguém dormindo. Isso é uma coisa legal, até de eu ouvir eu falando com 20 semanas de gestação da minha gestação anterior. Porque realmente, depois do almoço, eu ainda continuo bastante mole. Então, é legal até eu escutar que eu também fui assim na gestação anterior, que não é o peso de 5 anos mais tarde, e sim que realmente essa preguicinha faz parte desse processo. A memória ruim continua, infelizmente. Ela tá bem ruim. Às vezes eu troco palavras até fora de contexto e às vezes eu nem percebo que eu troquei a palavra que estava fora do contexto e a pessoa precisa me corrigir. As minhas encanações atuais. No 1º trimestre eu cheguei a falar pra vocês que a encanação era pensar que talvez o bebê não tivesse mais aqui, né? Que falava, nossa, nada acontece, a gente demora pra sentir ele, será que tá tudo bem? Será que o coração tá batendo? Será que tá tudo certo? Não, isso passou, graças a Deus. Eu fui na consulta com o próprio aparelhinho da médica, ela botou aqui e o coração tá... Que legal ouvir isso de mim mesma, porque eu não lembrava que eu ficava com essas encanações de será que tá acontecendo alguma coisa aqui porque tá tudo tão quieto? Eu achava que eu não tinha tido, e ouvir que eu tive me torna mais humana nessa gestação. Que eu lembro, inclusive, de dizer nesses diários dessa gestação atual, de que eu comprei o aparelhinho para ouvir o coração e realmente... porque eu estava muito encanada e que das minhas gestações dos meninos eu não precisei. E agora ouvir isso me torna mais humana, porque depois de tudo que eu passei faz ainda mais sentido. E lá eu já tinha esses pensamentos. Os ultrassons também vêm mostrando que tá tudo bem, então isso tranquiliza demais. Fazer ultrassom é muito tranquilizador. Engraçado, essa parte pra mim
Hoje é o inverso. Fazer o ultrassom é aonde me dá realmente o medo. Eu traumatizei com os ultras, por mais delicioso que seja, depois do momento que eu já vi lá na telinha, ai, tá tudo bem. Até isso acontecer, aquele momento onde a gente deita e espera o médico, é um momento horrível pra mim. Eu vi que aqui era muito gostoso e tranquilizador. É bem maluco como a gente muda de uma gestação para outra. Para não confiar nesses aplicativos de celular que nos mostram o batimento cardíaco do bebê, porque normalmente eles não funcionam. Teve um que inclusive é pago. É verdade, e isso continua sendo verdade, apesar de que não comprei nenhum aplicativo de celular. Eu cheguei a baixar alguns que davam uma semana gratuita para testar, porque eu pensei, 5 anos depois eles podem ter evoluído, podem estar melhores e quem sabe. Mas realmente não funcionou, eu não consegui ouvir em nenhum dos que eu baixei. O que eu fiz foi acabar comprando o monitor de batimento cardíaco fetal. Esse sim funciona super bem, apesar de que cada vez mais, conforme a gente vai sentindo o bebê mexer, eu tenho sentido menos a necessidade de ficar escutando. Mesmo assim, eu escuto só pra falar: oi, tudo bem? A mamãe tá aqui, porque é delicioso. Eu comprei o meu pelo Mercado Livre, comprei num dia, chegou no dia seguinte, foi ótimo, excelente, maravilhoso. As minhas encanações do primeiro trimestre foram mais essas, com relação a como que ele tá. E a outra era sempre o meu filho Felipe, como que ele vai reagir, como que ele vai levar essa coisa da chegada do irmão, que é tão assim comentada por aí, de chegada de irmão, de ciúme, de dificuldade dos pais. Então eram muito essas preocupações que eu tinha. Olha só, eu falei sobre a minha encanação de ciúme de irmãos, que eu tinha a preocupação de como o Felipe ia se sentir com a chegada do mais novo. Eu ainda sinto essa preocupação, mas é muito mais leve. Num terceiro filho, você já sabe que todo mundo sobrevive e que o amor acaba ultrapassando tudo isso. Eu sei que terão momentos difíceis, como eu sei que o Felipe passou esses momentos difíceis, mas que no final das contas tudo se ajeita. Dessa vez tá muito mais leve essa preocupação, não é como da outra. Da outra eu cheguei a sentir algumas vezes remorso. Eu senti assim, meu, o que eu fui fazer? Porque ele vai sofrer e por minha causa. Dessa vez eu não vejo assim, eu vejo o amor que um sente pelo outro e eu falo, eu vou entregar mais um serzinho para ser amado dessa forma e amar eles dessa forma também. Então tá muito mais tranquilo do que foi, apesar de em alguns momentos parar e pensar, o Gabriel ainda não conhece esse desvio de atenção total quando chega um bebê. Ao mesmo tempo eu penso, ok, vai dar tudo certo, tá tudo bem, eles vão ficar bem e não tô sofrendo como sofri dessa vez. Quando eu fiz um ultrassom, o último que eu fiz, na medição que a médica fez, ela fez assim, grandinho esse bebê. E aí eu já fiquei assim, ai Jesus, será que ele tá normal? Será que tá tudo bem? Quando eu falo sobre o tamanho do bebê, eu achei um alívio, achei bem tranquilizador, porque desde o primeiro ultrassom eu escuto isso desse bebezinho. É grandinho. E isso tá sendo sempre maior do que a média. Então eu ouvi isso e saber que o Gabriel nasceu completamente na média. O Gabriel nasceu com 3,1 kg. Ouvir isso me tranquiliza, porque eu tinha medo. Eu fiz o parto do Felipe, foi parto normal. E eu fui muito feliz com a experiência. Eu não sou de levantar bandeiras, não, de faça esse parto, eu não sou disso. Eu acho que cada um tem que fazer o parto que acha melhor pra si. Eu fui muito feliz mesmo, muito. Eu tenho um vídeo que eu faço relato de parto do Felipe. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui pra vocês, bem como o relato de parto do Gabriel e a chegada do Gabriel também vou deixar aqui pra vocês verem o quanto assim, as minhas experiências foram muito bacanas e por que eu espero tanto ter um novo parto normal. É claro que se por um acaso eu precisar de uma cesárea, eu não serei menos feliz,
mas a minha expectativa é por parto normal. Mas eu falo uma coisa nessa época que eu continuo pensando exatamente igual até hoje. E pro seu filho, só que eu tive uma experiência muito feliz com o parto normal. Foi uma experiência assim que eu queria viver 20 vezes se eu pudesse, porque foi muito emocionante, foi um dia muito tranquilo pra mim, por incrível que pareça, e muito feliz. Então, eu queria que nessa gravidez eu repetisse todo o passo a passo do meu primeiro parto. Só que a gente sabe que a vida não é um script. Eu tenho que estar preparada e esperando qualquer possibilidade. Para eu fazer parto normal, como a minha médica me explica, eu tenho que preencher, e o meu bebê tem que preencher, vários requisitos para que seja normal de fato. Entre eles é o peso e o tamanho do meu bebê. Se ele chegar a 4 quilos ou passar disso, ela falou para mim, eu não vou te sujeitar a um parto normal com um bebê de 4 quilos. E o Felipe chegou a quase 3,5. Então, eu fico com medo quando ela fala pra mim, nossa, grandinho esse bebê. E aí, eu conversando com a médica, ela falou pra mim, Mi, relaxa. Isso não é indicador de nada. Ela deve ter pegado a medida do fêmur e aí ela tá falando pra você que seu bebê é grandinho. Mas baseado no quê? A gente não pode determinar que ele vai continuar crescendo nessa proporção, que ele vai continuar engordando nessa proporção. É muito cedo pra gente falar qualquer coisa, então fica tranquila. E tudo ouvir isso. Já tô tranquila, Milena. Obrigada por essa lição que eu não lembrava. E a outra encarnação, e eu acho que essa vai ser pra sempre, não é nem assim até o bebê nascer, mas vai ser pra sempre, é o Felipe. Por mais que o Felipe esteja muito tranquilo, muito de boa, eu choro sempre que eu penso nele, eu choro sempre que eu falo dele, eu choro sempre quando a gente imagina o que vai ser. Na consulta com a médica, por exemplo, ela falava o seguinte, pensa que agora o seu marido chega em casa e fala assim pra você, olha, a gente precisa começar a preparar um espaço porque daqui uns meses eu vou trazer uma nova mulher pra morar aqui com a gente. E aí, ai Senhor, ele fala assim, e nós vamos comprar tudo novo e fazer um canto lindo, um quarto lindo pra essa pessoa. E aí você já começa a olhar pra tudo isso e fala, caramba. Essa vez não tá tendo todo esse impacto aqui, porque hoje eu tenho a ciência de que meus filhos conhecem o que é ter um irmão. Vai sim ter um impacto e eu estou esperando esse impacto, como eu falei pra vocês, essa criança vai chegar e vai desviar a atenção geral, principalmente a minha, mas eu não estou com esse peso que eu sentia 5 anos atrás, não. Tá muito mais tranquilo pensar em tudo isso nesse momento. A minha sugestão enquanto psicóloga é, se isso estiver acontecendo na sua casa, se estiver difícil atualmente pra você, você não tente proporcionar outras mudanças impactantes para a criança ao mesmo tempo. Como, por exemplo, tem pais que falam, ai, nossa, eu preciso tirar a fralda antes do outro chegar. Ai, eu preciso tirar essa chupeta antes do outro chegar. Ai, eu preciso mudar ele pro quarto dele de volta. Ai, eu preciso pôr na escolinha. Cuidado para essas mudanças não acontecerem na mesma época com a chegada do bebê. Isso tudo continua muito real. E verdade, e como psicóloga eu continuo te aconselhando isso, todas as mudanças que você quiser fazer, aproveitando as 20 semanas, a metade da gestação, agora é a hora, para que lá na frente tenha o mínimo de mudanças possível na vida dessa criança. E sobre isso eu tenho muitos vídeos aqui no canal. É sobre uma das coisas que eu mais falo aqui, é sobre disciplina infantil, como criar os nossos filhos de uma forma positiva. Se você der uma passeada, tanto no meu canal quanto no meu blog, eu vou deixar o link aqui onde você já abre numa página que você vê exatamente assuntos voltados para dificuldade com a educação infantil. O lado positivo é, estamos dando um parceiro, um companheiro, um amigo pro Felipe para a vida inteira. Haja o que houver com a gente,
eles vão ser um laço que não se desmancha para a vida inteira. Eu sou muito a favor, eu sou muito feliz com os meus irmãos, ele é muito feliz com os irmãos dele. É uma relação importantíssima para qualquer ser humano. Eu tô tentando encarar mais agora, olhando dessa forma. Isso é uma das coisas que fez a gente lutar tanto para ter este terceiro bebê, realmente por pensar nesse laço eterno, realmente por pensar nesse parceiro de vida, realmente por pensar que faz diferença você ter irmãos. Eu acredito ainda hoje nisso, isso continua muito atual. Eu me orgulho assistindo essa parte do vídeo, porque foi tão difícil eu chegar nessa gestação e saber que eu já pensava assim lá atrás, só confirma assim, que bom que você lutou tanto. Que bom que você foi até onde você podia para ter esse bebê. Porque eu continuo pensando assim mesmo. Realmente só me mostra que, cara, obrigada, Deus. Obrigada por não ter permitido que eu desistisse nos momentos onde a minha reflexão sobre esse assunto pendia para desistência. É difícil falar, mas é isso. Próximo assunto. Um dia eu vou levar vocês para fazer um tour comigo pelo quarto, tanto deles quanto de brinquedo. Por quê? Tem 2 quartos que seriam para ser um de cada filho. Na verdade, esse é o projeto futuro, quando eles forem maiores. Hoje, pelo que eu optei? Por colocar os 2 no mesmo quarto para dormir. E aí eles ficam com outro quarto de espaço para eles poderem brincar e fazer o que eles quiserem. Eu acho que assim o espaço é melhor aproveitado. Aí deixa aquele canto pro canto do sossego, da tranquilidade, e o outro canto para eles brincarem, bagunçarem, pularem. Isso a gente fez e a gente manteve até esse ano. Agora esse quarto de brinquedo teve que ser desmanchado, porque é o quarto atual das crianças. O quarto do bebê vai ficar o bebê e os brinquedos. No fundo, o bebê não vai dormir nesse quarto, assim como meus filhos não dormiram no berço, eu sei. E eu continuo cometendo esse erro, mas passado tantos anos eu ainda faço isso, coloco o bebê nos primeiros meses para dormir no meu quarto. E eu tenho completa ciência de que o quarto de bebê acaba sendo um quarto de enfeite, mas também pretendo fazer tour, tanto do quarto dos meninos quanto do quarto de bebê para vocês. O grande desafio, conseguir chegar num denominador comum de menino mais bebê. Eu, Milena, quero um quarto com cara de bebê pro Gabriel. Eu quero isso. E o Felipe e meu marido querem um quarto com cara de moleque para o Felipe. Afinal das contas, para mim, esse quarto teve cara de menino e bebê durante todo o tempo. Eu acho que a gente atingiu o objetivo com sucesso. Eu mostrei todos os detalhes desse quartinho para vocês aqui no canal. Eu vou deixar também o link aqui, caso você não tenha visto. Agora, esse quarto está aos poucos sendo desmontado, só que por 5 anos ele nos atendeu. E na minha opinião, mesmo eu cedendo aos dinossauros, ele foi lindo. Ela suspendeu o ácido fólico, dizendo que no polivitamínico que eu estou tomando, já tem uma quantidade que para esse período da gravidez é o suficiente. Nessa gestação, eu não tô tomando nenhum desses, nem Natelle, nem Femme, nem Materna. Eu tô tomando um que chama Ogestan Plus. Ela me deu também o ômega 3 também, que ela não tá mais precisando. Esse Ogestan Plus, ele já tem o ômega 3 também. Ele tem tudo dentro de um só. O Leozinho tá crescendo aqui, lindo. Eu tô cada dia mais apaixonada por esse bebê. Vocês não têm ideia de quanto o meu amor já tá crescendo desde agora. E eu fico sonhando com como ele vai ser, com daqui a pouco os 2 correndo aqui pela minha casa. Me estendendo muito. No geral, o que eu posso dizer pra você é que comparado às minhas 20 semanas de gestação de 5 anos atrás e as minhas 20 semanas de gestação atual, o que eu diria é que eu continuo
muito parecida com aquela Milena. Eu realmente não mudei muita coisa. A cabeça, a forma de pensar, a forma de enxergar a gestação, a forma de enxergar a maternidade, a forma de enxergar a psicologia entre as crianças. Eu acredito que nisso, no geral, eu continuo a mesma Milena. Achei bem legal assistir um vídeo de alguns anos atrás e ver que eu já pensava de uma forma que eu mantenho pensando até hoje, apesar de não acreditar que eu preciso pensar da mesma forma para sempre, não. Pelo contrário, eu tô nesse mundo justamente para evoluir, para crescer, para mudar a minha cabeça e o meu pensamento quantas vezes necessário, mas com relação a esses assuntos em especial, eu continuo muito parecida. Eu achei bem bacana reviver tudo isso e poder chegar a essa conclusão. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.